Vamos lá resolver questões aí da FGV 2023 a 2021 do tema bancos de dados. Vamos lá? Tá lá. Em um projeto de banco de dados, os modelos conceituais são elaborados para descrever necessariamente. Então vamos lá. Ó. Modelos conceituais aí dos bancos de dados. Aspectos de software e de hardware que serão utilizados para armazenamento de dados? Não. Modelo conceitual é independente de software, é independente de hardware. Quem que descreve esses aspectos aqui? Físico, né, pessoal? Modelo físico. Aqui seria o modelo físico. Quem vai tratar do armazenamento de fato dos dados. Bacana? As chaves de acesso, os controles de chave duplicadas e a integridade referencial. Ó, chave, controle de chave, integridade referencial. Pessoal, isso aqui está mais para o modelo lógico barra físico, tá? Lógico barra físico. Você vai falar dos relacionamentos ali, quem que é a chave estrangeira, quem que não é, quais são as chaves das tabelas. Você começa definindo o lógico e termina definindo o físico, tá? Então não, também no item B também não. A visão geral dos principais dados e suas relações, independentemente das restrições de implementação. Aí, perfeito, modelo conceitual, né? Modelo conceitual é justamente isso. Você vai fazer a visão geral dos dados, vai representar ali a visão geral dos dados, sem entrar em detalhes. Sem entrar em detalhes de armazenamento, sem entrar em detalhes de implementação, sem entrar em software ou hardware específico. Apenas vai descrever quais são os dados e não como esses dados são armazenados. Letra D. As entidades, os relacionamentos, os índices e o SGBD escolhido. Ó, entidades ok, relacionamentos ok. Índice não, SGBD também não. SGBD e índice são só lá no físico. Então ele misturou aqui, ó. Então aqui é conceitual de fato, esses dois primeiros. Mas esses dois aqui são no físico. São no físico, tá? Esses dois são conceitual, beleza. Mas aqui são no físico. As necessidades e as preocupações para a normalização de estrutura. Não, normalização, eu só vou olhar primeiro se eu definir que o modelo é relacional, né? Ou algum modelo que utilize normalização. E aí, então, eu só faço isso lá no modelo lógico. Não é no modelo conceitual. Então, letra C, nosso gabarito. Em um banco de dados, uma transação é composta por diversas operações sobre os dados, como leitura, alteração, inserção e remoção. Contudo, a transação é percebida como uma operação lógica única sobre os dados. Com isso, para garantir a consistência de um banco de dados, as transações devem satisfazer algumas propriedades. Como? Aí ele quer saber quais as propriedades da transação que temos aqui, né? Todas as operações da transação são executadas em caso de sucesso. Que propriedade é essa daqui? Todas as operações da transação são executadas em caso de sucesso. Em caso de falhas, todas as operações são desfeitas e o banco de dados deve voltar ao mesmo estado atual, o estado em que estava antes do início. Que é isso aqui, pessoal? Atomicidade. O que é atomicidade? Propriedade do tudo ou nada. Ou faz tudo e é bem sucedido, que é o primeiro caso, ou não faz nada, caso tenha falha em alguma operação. Então, se a transação tiver 10 operações dentro, se uma delas falhar, a atomicidade tem que garantir que todas são desfeitas. Ou seja, ou é tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Fixe isso aí. Atomicidade, propriedade do tudo ou nada. Ou todas as operações que fazem parte daquela transação são realizadas, ou nenhuma delas. Beleza? Então, atomicidade é a propriedade. Com relação às propriedades ACID, fundamentais na implementação dos bancos de dados relacionais, a durabilidade da transação é obtida por meio de, ou seja, ele quer um mecanismo aqui que tem a ver com durabilidade. O que é durabilidade? É persistir os dados depois, né? Persistir os dados depois que eles são, que a transação é efetivada, depois do commit. Utilização de trigger? Não, né? Trigger é o procedimentozinho armazenado, não vai garantir durabilidade. Algoritmo baseado em timestamp order, ou seja, ordenação de tempo. Isso aqui seria muito mais para quê? Seria muito mais para o isolamento, né? Para garantir que cada transação tenha seu momento. Two-phase lock, mesma coisa. Ou seja, two-phase lock é você fazer um bloqueio de uma transação ou de um recurso, né? Em um dado momento. E aí você faz esse bloqueio de duas fases. Uma transação vai bloquear ou desbloquear aquele recurso. Então tem a ver com isolamento também, né? Mecanismo e recurso externo ao SGBD.
Não, né? Quem garante durabilidade é o SGBD. Replicação e redundância. Beleza? O que é replicação e redundância? É para eu garantir que os meus dados são armazenados. E não só isso. Para eu garantir que os dados são armazenados após efetivados e caso haja alguma falha posterior, eu consiga recuperar essa informação. Imagina que você fez lá uma transação, transferiu R$100 de João para Maria. João transferiu R$100 para Maria. Beleza, o saldo da Maria aumentou 100. Transacionou, acabou a transação. Tá lá, beleza. Uma falha de energia aconteceu depois. O banco de dados caiu e aí por algum motivo perdeu essa transação de R$100. O saldo da Maria não está mais com R$100 ainda mais. O banco de dados vai ter que consultar o seu backup, mecanismo de redundância e replicação para fazer aquela transação de novo. Mecanismo de log, por exemplo. Então, ó, replicação, redundância, backup, mecanismo de log são mecanismos que vão ajudar na durabilidade, tá? Bloqueios, né? Os chamados locks, bloqueios, são mecanismos para ajudar no isolamento. Então, cuidado para não confundir esses dois aí, né? Então, a questãozinha que entra um pouquinho mais em que de fato é utilizado para garantir as propriedades das transações. Uma transação ACID em um banco de dados relacionais é uma sequência de operações que satisfaz aquela questão direta, né? Quais as 4 propriedades da ACID? Então, veja, né, que nem só de questões difíceis vive a FGV, questãozinha da Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Deputados. Isso aqui é análise legislativa, provavelmente foi cargo de TI. Então, quais são? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Letra A, não tem o que fazer. Propriedades ACID. Você nem perde tempo nesse tipo de questão. O modelo de banco de dados, em que a associação entre 2 registros é feita por meio do relacionamento entre um pai e vários registros filhos com cardinalidade 1 para N, e a navegação é feita da raiz para folhas é U. Qual que é esse modelo aí, galera? Qual que é esse modelo aí? Associação entre 2 registros por relacionamento entre o registro pai e vários filhos. Então, ó, pai e filhos. Isso é quem? Isso é o modelo hierárquico. Um pai com vários filhos. No modelo hierárquico, inclusive, você não pode ter mais de um pai. Cada registro pode ter um pai. Então, por isso que ele é 1 para N. Por isso que ele é 1 para N, porque cada pai só pode ter vários filhos, mas cada filho só pode vir de um pai. Então, aqui nós temos o registro raiz, né, o root, que é o primeiro pai de todos. E lá no final nós temos as folhas, ou leaves, que são aqueles registros que não têm filhos. Então esse aqui é o modelo hierárquico. Como é que você faz para alcançar um dado? Você tem que percorrer os seus pais até chegar nele. Percorrer essa hierarquia até chegar nele. Então esse aqui é o modelo hierárquico. Modelo em rede, né, pessoal? Modelo em rede é um registro também 1 para N, só que você não tem, né? Você não tem essa estrutura hierárquica como ali o modelo hierárquico, né? Na rede você tem a rede, esses caras vão se relacionando em possibilidades 1 para N. Otimizado, qualquer modelo que seja otimizado, relacional usa tabelas e o orientado a objetos utiliza ali os objetos com suas propriedades e métodos. Beleza? Então, modelo hierárquico. Para a próxima questão, considera o modelo relacional REPAL que tem 3 tabelas. Acho que nem vai precisar disso aí, tá? Ou acho que isso aqui está errado, mas vamos lá. Componentes importantes do sistema do gerenciador de banco de dados. Os mecanismos de controle de concorrência são necessários em ambientes de multiprocessamento para a prevenção de problemas que incluem. Provavelmente isso aqui tá fora do contexto, né? Então o que ele quer saber é o seguinte: mecanismos de controle de concorrência incluem o quê? Inclui o quê, né? Vamos lá. Falhas do sistema e falhas do meio de armazenagem. Falha de segurança, controle de concorrência, pessoal. Controle de concorrência, tá? Concorrência é o quê? Acessar dados ao mesmo tempo. Várias transações acessando vários dados ao mesmo tempo. Essa questão é relativamente difícil, bem bolada. Vamos lá. Mas só que, ó, falha de segurança, falha de sistema, falha de segurança não tem nada a ver. Porque não tem a ver com a concorrência, né? Recuperação de dados também não. Recuperar os dados, ou eu vou ter a ver ali com a atomicidade, né? Ou com a durabilidade.
Não é concorrência, que tem a ver com isolamento. Certo? Beleza. Exposição de dados transitórios. Manutenção de logs de transações. Olha só, nós temos aqui pelo menos 2 itens que podem ser, né? Que poderiam ser a resposta para essa questão. Por quê? Porque os 2 têm a ver com controle de concorrência. Opa, não, professor. Calma, professor. Manutenção de log não tem a ver com concorrência, não. Manutenção de log tem a ver com durabilidade. Olha o professor cair na pegadinha da FGV, quase. Aqui é durabilidade. Então não tem a ver com isolamento isso aqui. Então vamos lá, ó. Falha, né? Falha de sistema e falha de segurança, ou é atomicidade, ou é durabilidade. Depende de quando foi a falha, né? Se a falha foi antes da transação finalizar, durabilidade. Se a falha foi antes da transação finalizar, a atomicidade que resolve. Se foi depois, a durabilidade que resolve. Recuperação de dados, mesma coisa. Ou seja, esses 3 itens aqui, ou é atomicidade ou é durabilidade. A manutenção de logs é durabilidade. Então sobrou o item D. E aí eu já explico para vocês o que a FGV quer dizer com isso aqui, tá? Sobrou o item D para isolamento. Que é o quê? Que é controle de concorrência. O que seria exposição de dados transitórios? Pessoal, são aqueles resultados parciais. São dados que ainda não foram efetivados. Imagina que uma transação tem lá 5 operações, ela faz as 2 primeiras, modifica aquele dado, então aquele dado está transitoriamente modificado, ainda não foi efetivada aquela mudança. Certo? E aí, por algum motivo, outra transação veio e fez uma leitura daquele dado. Isso a gente chama inclusive de leitura suja. Né? Isso é um dado transitório. Isso tem que ser controlado. Por quê? Porque você não pode permitir livremente o acesso a resultados parciais. Não pode permitir livremente o acesso a esses dados transitórios, porque senão você causa problemas, como é o caso da leitura suja. Então essa exposição de dados transitórios tem a ver com o quê? Tem a ver com o controle de concorrência. Prevenção de problemas, que é justamente o quê? Expor esses dados transitórios. Expor o resultado parcial de transação. Ou seja, o resultado parcial não deve ser visto por outra transação, porque ele ainda não foi efetivado. Uma transação tem que ver o resultado o quê? Concluído, efetivado, comitado, como a gente chama tecnicamente. Certo? Então entender nosso gabarito. É uma questão bem difícil, né? Uma questãozinha complexa. Mas a gente tem que associar qual que é a propriedade que traz cada uma delas. Então itens A, B e C, né? A, B e C tem a ver com atomicidade ou durabilidade, depende do momento. Manutenção de log é para durabilidade, depois que a transação foi efetivada. E a exposição de dados transitórios aí tem a ver com isolamento, controle de concorrência. Os sistemas gerenciadores de banco de dados são largamente utilizados em aplicações computacionais, pois oferecem um conjunto de propriedades importantes para a segurança e confiabilidade dos dados, conhecido pela sigla CID. Aí ele quer a letra I, né? Isolamento, né, pessoal? Ó, isolamento, garantir independência, isolamento, né? Isolamento das transações quando executadas por processos concomitantes, beleza. Aqui provavelmente erro de digitação, né? Que seria transações. Permitir integração de diferentes sistemas gerenciadores, inter-relação de diferentes padrões internacionais. Então, o resto ele inventa, né? Para trazer aqui. Mas o que é o isolamento? Várias transações estão ocorrendo ao mesmo tempo e essas transações têm que ser isoladas. Não podem interferir indevidamente no resultado umas das outras. Quem garante isso é o isolamento. Não é independência de dados em relação a hardware e não é independência de dados em relação a SGBD também. Letra C. Com relação aos conceitos de bancos relacionais, assinale. Instância do banco de dados se refere à supressão de detalhes da organização e do armazenamento de dados, descartando o melhor conhecimento desses dados, os recursos essenciais. Pessoal, aqui é questão conceitual, tá? Vamos lá. Supressão de detalhe, quando eu faço supressão de detalhe, eu não estou falando, o conceito não é distância, não. Esse conceito aqui é o conceito de abstração. É o conceito de abstração. Abstrair é vocês não se preocupar com os detalhes. Não se preocupar com os detalhes. Então, por exemplo, o modelo conceitual é aquele mais abstrato. Que você só diz quais são os dados sendo armazenados. Não diz como. Você não se preocupa com como eles são armazenados. Você não se preocupa nem com qual é a SGBD que vai ser utilizado. Então, isso aqui é abstrato. Abstração. Quanto menos detalhes, maior a abstração. 2. Modelos de dados se refere a uma coleção de conceitos que podem ser utilizados
para descrever a estrutura de um banco de dados, oferecendo meios para alcançar essa abstração. Ó, inclusive esse item, parece que ele pegou de um texto corrido e essa abstração estava aqui inclusive em cima, né? Ele pegou o item 1, o item 2 e aí esqueceu de mudar ali o item. Então esse aqui está corretinho, o item 2. Modelo vai descrever os conceitos. Pode descrever de forma conceitual, pode escrever de forma lógica ou de forma física. A abstração de dados refere aos conjuntos de dados e metadados e usuários presentes no servidor de dados em um determinado instante. Não, pessoal. Aquilo que está num determinado instante, a gente chama de instância. Ele basicamente inverteu os dois itens aqui, né? Então aqui é a instância do banco de dados. Instância. Ou seja, são os dados que estão armazenados naquele momento, os metadados, os usuários que estão utilizando, por exemplo, naquele momento. Então essa é a instância do banco de dados, que difere do esquema do banco de dados. O que é o esquema do banco de dados? É a estrutura do banco de dados, sem os dados. A instância é uma fotografia daquele momento. Beleza? Então somente o item 2, né? Somente o item 2. Vamos lá. Considere uma transação T1, né, de banco de dados, que transfere uma quantia em dinheiro da conta A para a conta B, gravando uma retirada da conta A e um depósito na conta B. Situação cotidiana, digamos assim, né? Aí ele quer saber aqui, ó, os três itens, qual que é, né? Qual que é a violação que ocorre em cada uma delas? Qual que é a propriedade da transação, a CID, que é violada em cada uma delas? Vamos lá, vamos interpretar então. É feita a retirada de A, mas T1 falha. A retirada é mantida, mas o depósito na conta B não é efetuado. O que foi que aconteceu aqui? Ele não terminou a transação, falhou, e mesmo assim ele manteve a retirada, ou seja, ele não reverteu o estado anterior. Então quem que foi violado aqui? A atomicidade foi violada aqui. Porque se a atomicidade fosse respeitada, eu teria que remover a retirada, né? Voltar a retirada. Voltar o saldo para o A. E não foi isso que aconteceu. Então ele tirou o dinheiro do A, mas não botou no B. Olha que doido. Então não, né? Letra A, a atomicidade foi violada aqui. A retirada da conta A é efetuada. Uma transação T2 lê o saldo de A após a retirada. O depósito na conta B falha e a retirada é revertida. T2 prossegue com valores errôneos. O que aconteceu aqui? Duas transações lendo o mesmo recurso, concorrendo entre elas. E a T2 lê um saldo errado, porque ela lê um saldo que não tinha sido efetivado. Inclusive isso aqui tem um nome, que é a leitura suja. E a leitura suja tem a ver com isolamento. Propriedade isolamento aqui. Então ele não poderia ter feito essa leitura antes de o T1 terminar, né? Antes da transação de A e B ali ter sido finalizada. T1 é contratada normalmente, mas há uma posterior falha na instalação. E as operações realizadas na execução do T1 são perdidas, ou seja, completou normalmente. Só que teve uma falha depois. Quem que tem que garantir isso aqui? Quem teria que ter garantido isso aqui? A durabilidade. Ou seja, se a transação foi efetivada e aconteceu uma falha depois, essa falha prejudicou os dados, foi violada a durabilidade. Se a falha fosse antes, era atomicidade, né? Então, ó, atomicidade, isolamento e durabilidade. Letra B, questão bem bacana aí para a gente analisar as situações ali concretas, né, de violação. No contexto da implementação de banco de dados, o acrônimo ACID denota o conjunto de propriedades que devem ser observadas por sistemas transacionais. Essas quatro propriedades são propriedades ACID, pessoal. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, né? Aí ele vai inventar o nome de novo, amorfabilidade. Ah, nossa senhora, né? Então não, né? No contexto do sistema gerenciador de banco de dados, a sigla ACID denota as propriedades desejáveis para as transações operadas sobre os dados. No caso da propriedade letra I, né, isolamento, garante que o que o isolamento? Que as transações concluídas com sucesso levem o banco de dados a um estado consistente? Não, né? Se ela é concluída com sucesso por um banco persistente, eu estou falando aqui da consistência, né? Da consistência. Propriedade C. Concluídas com sucesso, perdurem mesmo em caso de falha posterior. Isso aqui é quem? Isso aqui é a durabilidade, né? Durabilidade. Com operações executadas paralelamente, não interfiram nas outras. Perfeito, isso aqui é o isolamento mesmo. Uma transação não deve interferir indevidamente uma na outra. Que envolvam múltiplas operações sejam completamente executadas ou totalmente anuladas? Não.
Ou completamente ou totalmente, isso aqui é quem? Isso aqui é a atomicidade que garante isso, né? Executada em ordem cronológica, uma após a outra, sem paralelismo. Pessoal, não tem essa propriedade aqui não, de executar transação em ordem cronológica, não. Não existe essa propriedade aqui não, beleza? Então, letra C, né? Nosso gabarito. Show de bola? Então, questãozinha da DFGV sobre bancos de dados.